Vídeo pra gente conversar sobre docinho. Eu sei que você adora docinho, eu sei que você não se controla e já tentou de tudo pra tirar esse tal desse vício em doce, açúcar. Como é que a gente faz pra tratar isso? Eu vou te ensinar nesse vídeo. Só que esse vídeo vale ouro, então você já sabe. Tem que estar inscrito no canal e tem que dar um like pra gente aqui, dar um joinha, porque esse vídeo, se você captar bem, vai ser muito importante para a sua vida. Primeiro conceito que você tem que entender é que não é o açúcar que é o vilão. Ah, eu vou tirar o açúcar. É o sabor doce. A gente tem os nossos sabores, né? O amargo, o azedo, o doce. O doce, ele mexe em tudo. Então não adianta você virar e falar assim, ah, eu vou ficar sem açúcar. Se você quer mudar o seu paladar, você tem que entender é o doce. O açúcar é doce, mas a gente tem várias outras coisas que são doces, dentro delas o adoçante, que você se engana. Então, a primeira coisa que você precisa colocar no seu cérebro é que dá para viver bem sem isso. E você provavelmente em algum momento da sua vida você fez isso. Deve ter feito uma quaresma, uma promessa, alguma coisa aí de final de ano, de início de ano. Esse ano vai ser diferente. Provavelmente você tirou aí 15, uma semana, 15 dias, 30 dias. Fiquei 30 dias, Bruno, sem açúcar. Não deu, não dá. E o que você percebeu nesse processo? Primeiro dia é ruim, segundo dia é muito ruim, terceiro dia é pior ainda, no quarto dia passou, quinto dia passou. Por quê? Porque o seu cérebro entendeu que o sabor doce, ele não está mais presente. Então, é esse o conceito, mas o que você quer fazer? Ah, Bruno, eu vou parar de comer açúcar e vou colocar adoçante. Adoçante no seu cérebro é mais doce que o açúcar. Ou seja, você vai tentar e vai se frustrar. Não funciona. Não adianta você tirar um docinho, colocar um docinho fit, um bolinho fit. Não adianta. O açúcar é a mesma coisa. Segunda coisa, você tem que entender que no seu cérebro, quando a gente fala de metabolismo, as farinhas se comportam da mesma forma que o açúcar. Você pode perceber que tudo bem, tirei o açúcar, mas se você tira o açúcar e começa a comer muito farinha, metabolicamente é muito parecido. Então você comer um pãozinho, uma rosquinha, um bolinho no meio da tarde é muito semelhante que um doce. Então, entenda isso aí. Mas o grande segredo mesmo para a gente tirar o doce da nossa vida é acostumar com os demais paladares. Quem que é o oposto do doce, gente? O amargo. E é muito importante você acostumar o seu cérebro com o amargo. Quando a gente fala sobre o simples açúcar no café, ele ensina muito mais do que você imagina. E não tem nada a ver, ah, mas eu não como açúcar, eu não coloco açúcar no café, eu coloco um adoçantezinho, não tem problema. É o sabor que te atrapalha. Quando você começa e alguém te desafia a tomar um café sem açúcar, o que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Eu vou colocar aqui o açúcar no café, eu sempre tomei café desse jeito, é docinho, é gostoso, é prazeroso. Aí alguém vira e te dá um café sem açúcar, aí você pega, nossa, coisa horrível. Por que é ruim? Porque o seu cérebro estava esperando o sabor doce. E quando vem um sabor amargo, você fala assim, nossa, que coisa horrível, que sabor horrível. Mas não é que o amargo é ruim, é que o seu cérebro estava esperando o sabor doce. Então, esse é a primeira coisa que você precisa entender para você quebrar esse paradigma. O amargo, ele pode ser prazeroso. Basta que você trabalhe o sabor amargo. Então, quando você pega, ao invés de você se rebelar e resolver ficar 30 dias sem açúcar, por que você não vai abaixando? Por exemplo, eu não vou consumir mais adoçante, mas eu vou baixar o açúcar. Eu vou tirar o meu chocolate lá, que é puro açúcar, por um chocolate 70, mas depois eu vou para 75, para 80, para 85, e eu vou aprender, mais importante do que comer, ah, mas eu não gosto de 80. Não é isso. É você aprender a se acostumar com o sabor. Porque no dia que você se acostumar com chocolate amargo, com café sem açúcar, o amargo ele vai entrar na sua cabeça. Gente, eu fui igual a vocês, eu sou igual a vocês. Eu lembro quando eu era novo, tinha caixa de bombom, ninguém comia o tal do amaro. Você lembra? O chocolate amargo. Quem que come esse negócio horrível? Eu lembro de ser uma criança e pegar aquilo e falar, não, isso não dá pra comer. Por quê? Porque você tem uma caixa de bombom e todos são doces, quem que vai comer esse chocolate ruim? Esse gosto ruim. E sempre tinha um tiozão que comia, né? Sempre tinha o tiozão, ah, me dá esse aí que eu gosto. Por que ele gosta? Porque talvez ele fosse mais acostumado já com o sabor amargo. A mesma coisa é o azedo. O azedo também é muito importante. Então, amargo e azedo, eles são os grandes antídotos do doce. E é isso que você tem que entender. Por exemplo, o tal do limão espremido. Tem gente que não consegue tomar o limão espremido. Ah, não, eu preciso fazer uma limonada, eu preciso bater com açúcar, eu preciso colocar um adoçante. Doutor, vale água com gás, limãozinho, um adoçante? Não vale, porque você está dando sabor doce. Então, gente, existem muitas pessoas que se iludem com adoçante. Adoçante não serve para nada, adoçante é um veneno, de verdade, em todos os sentidos. Primeiro porque seu cérebro vai te enganar e segundo com todos aqueles malefícios que a gente já sabe. Mas adianta colocar um adoçante no limão? Não. Então
Então, vá se acostumando. Gente, eu sou tão acostumado com amargo que qualquer amargo que você me der, eu vou saber apreciar. Na vida, o resumo da vida é você aprender a apreciar até aquilo que é ruim. Você não tem problema na sua vida? Qual que é o grande diferencial de uma pessoa que recebe um problema? É a história do meio copo, né? O copo meio cheio, meio vazio. Tem gente que pega o problema e fala, ah, meu Deus, minha vida acabou. Tem gente que pega o problema e fala assim, peraí, isso deve ser um sinal para eu aprender alguma coisa, para eu mudar alguma coisa, isso aí deve mudar minha vida. Tudo é a forma de você enxergar. A mesma coisa é o amargo. Nossa, o amargo é horrível, mas peraí, olha só, até que é gostoso, até que é diferente, até que tira minha fome, até que passa a minha vontade, até que eu tenho mais controle. Olha que legal, eu consigo comer um quadradinho e eu fico bem. Esse é o sabor amargo e esse é o azedo. Eu me acostumei tanto a colocar o azedinho, o limão espremido nas refeições. Gente, se você me der um copo de limão espremido puro, eu tomo. Chupar um limão para mim é normal. Por quê? Porque eu tomo tanto azedo na minha vida que eu me acostumei com azedo. Eu consumo tanto amargo na minha vida que eu me acostumei com amargo. Isso não é difícil. Basta você se adaptar ao sabor. Tudo está aqui no seu cérebro. Quer parar de comer doce? Quer parar de comer açúcar? Mude o seu cérebro na hora de receber as coisas. Então, você hoje tem uma configuração mental que apenas o doce te dá prazer, te conforta, te lembra a infância, te relaxa, é um merecimento. Mas quando você começa a colocar o amargo e entender que ele também tem seu benefício, ou o azedo e ele também tem seu benefício, você começa a gostar de tudo. E aí você começa a tirar do palco o doce. Olha que legal. E você faz o quê? 30 dias sem açúcar, 15 dias sem açúcar. Depois você volta a comer igual uma desesperada. Por quê? Porque você sabe que tem hora para acabar. Ah, eu queria açúcar, agora eu já não quero mais. E aí você volta a consumir. Errado. Acostume-se para a gente se adaptar e entender. Agora tem outras 3 coisas que são importantes para você entender. Primeira coisa é que você que chega à noite desesperado por um docinho, começa a revirar armário, você que sai de casa, vai lá no mercadinho, na vendinha para buscar doce, na farmácia, que agora tem na farmácia também, então 24 horas por dia você pode buscar doce. Se você se comporta dessa forma, olhe para suas refeições. Aquela pessoa que chega à noite desesperado por um docinho, um chocolatinho, um açúcar, pode olhar que ela comeu mal durante o dia. E principalmente ela comeu pouca proteína. Então, primeira coisa, se você não respeitar as proteínas do seu dia, lembra lá, pelo menos 1 grama quilo por dia. Eu peso 80, eu preciso comer 120 gramas de proteína. Precisa ter no café da manhã, precisa ter no almoço, precisa ter no jantar. Se eu pulo o café da manhã, se eu como um almoço rápido no trabalho, como pouca proteína, ou vem um bifinho pequenininho no almoço, um prato feito, chega à noite eu vou querer açúcar, porque o meu corpo quer caloria. Segunda coisa, se você come muito pouco, né? Se você faz, eu fiz jejum, comi nada de manhã, não almocei pouquinho, comi uma salada e um frango. Chega à noite, você tem fome. E quando você tem fome, o seu corpo vai buscar o quê? No doce, no prazer, no calórico. E aí a gente vai para um chocolatinho, para sobremesa, para o docinho. Você pode perceber, gente, eu tenho uma relação tão tranquila com isso. É claro que eu como doce, é claro que faz parte da minha rotina, assim, da rotina não, da vida. Tem esses intervalos. Mas eu sei direitinho que aquele dia que eu comi mal, eu chego à noite e eu falo assim, não tem um docinho, um chocolatinho? E não sou eu. Eu não sou assim na maior parte do meu tempo. Mas o dia que eu abro um armário procurando alguma coisa, peraí, eu sei que nesse dia eu errei. Ou eu pulei o café da manhã, ou eu almocei pouco, ou eu treinei demais, ou eu tive problema, ou eu fiquei cansado. E o corpo vem aqui, ó, me dá prazer, me dá comida, me dá açúcar, me dá alegria. Segunda coisa, hidratação. Se você não se hidrata, seu corpo pede açúcar, seu corpo pede caloria, seu corpo pede doce. Você não imagina o quanto é comum a gente confundir fome com sede. Ah, mas eu estou com fome. Bebe água, que passa. Existe essa brincadeira, né? A gente brinca muito com isso. Bebe água que passa. Mas se você olhar bem no fundo, passa mesmo. Por que passa? Porque não era fome, era sede. Mas, gente, eu sentei, jantei, comi lá meu prato, proteína, tudo. Eu tô com fome. Não, você tá com sede, ou você tá cansada, ou você tá desidratada durante o dia, ou você tá entediada, e aí você quer ali uma recompensa, uma fuga. Bebe água e entenda que você já deu a energia para o seu corpo. Quando você entende que você fez a sua refeição e dali para frente você está em jejum ou você já ligou o compromisso de não comer mais, fica muito mais fácil não errar. E por último, sempre distribua bem a sua caloria. A maior parte das pessoas que querem emagrecer, a maior parte das pessoas, elas comem pouco mesmo. Ah, mas Bruno, mas se eu comer muito eu vou engordar. Não, se você comer muito, você vai engordar, obviamente, mas se você comer o suficiente, você vai trazer o equilíbrio.
E o equilíbrio é muito difícil de achar. Por quê? Porque na sua cabeça passa o quê? Se eu comer muito, eu vou engordar, então eu vou comer pouco. Só que quando você come pouco, ou à noite vai atacar açúcar, ou vai atacar algum tipo de caloria, ou vai errar final de semana. Bruno, me comportei muito bem de segunda a quinta. Sábado e domingo bebeu, comeu, foi pro lanche, foi pra pizza, foi pro hambúrguer. Sabe de onde veio essa vontade sua no sábado à noite de pedir um hambúrguer? Lá da terça-feira que você passou fome, lá da quarta-feira que você não comeu, lá da quinta-feira que você treinou muito e passou fome e não quis comer. A caloria, gente, ela não fecha no dia. Por exemplo, hoje eu fiz um déficit calórico, eu pulei o café, almocei pouquinho, jantei pouquinho. Ok, hoje você fez, mas esse déficit ele é acumulativo. Então você pode perceber que no dia que você come pouco, no dia seguinte você tem um pouco mais de fome. Se você come pouco 2, 3, 4 dias, perceba que no quinto, ou no sexto, ou no sétimo dia, ou eu bebi demais, ou eu comi demais, ou eu mudei completamente o meu hábito. Eu não sou de comer doce, mas eu dei uma colheradinha e falei, meu Deus, como eu preciso comer isso, como isso está me fazendo bem, como isso equilibrou meu corpo. É claro que equilibrou, porque ele te deu caloria que você não entregou. Então, gente, se você quer tratar a sua relação com doce, retire o doce, você tem que tirar, não tem jeito. Não adianta você achar que todos os dias que você acaba de comer, come um chocolatinho, o seu corpo vai se habituar. Hoje eu estava andando na rua, né, dirigindo, e olhei para uma professora, que ela estava com o uniforme, ela estava andando no meio da rua comendo um chocolatinho, um diamante negro, parecia. Comendo chocolatinho, andando no meio da rua, meio-dia. Ela provavelmente acabou de almoçar e ela estava ali comendo chocolatinho. Provavelmente esse seja o hábito dela. Acabar, tá o quê? Uma profissão sobrecarregada, cansativa, com criança pequena, meio exausta mentalmente. Ela almoça e pega um chocolatinho. Um pouco acima do peso, minha ideia não é julgar peso, não tem nada a ver isso com outra, mas a ideia é você entender o quanto a pessoa é refém daquele hábito. No meio da rua, andando, comendo chocolatinho. Aquilo esconde um hábito, aquilo esconde uma rotina. Então você precisa entender isso. Tá? Provavelmente isso seja todo dia. Se você é daquela pessoa que para no self-service, come na fila, pega um docinho, provavelmente você faz isso todo dia. Fez segunda, por que não terça? Por que não quarta? Por que não quinta? Por que não sexta? Se você não fez segunda, não fez terça, não fez quarta, não fez quinta, talvez sexta isso nem passe pela sua cabeça. Acostume-se com amargo, acostume-se com azedo, hidrate-se de forma adequada, respeite a proteína e coma o quanto seu corpo precisa. Um corpo bem alimentado, com comida de verdade, sem o hábito de descontar desconfortos, desprazeres, dificuldades, ansiedades e frustrações em doce, em açúcar, no sabor doce, esse corpo é livre e você passa a ser livre para boas escolhas. Fazendo boas escolhas, mais disposição, mais energia, mais rendimento e mais resultado. Quem aqui é desesperado? Quem aqui é formiguinha? Comenta lá se você já tentou alguma coisa dessas aí, se você já viu. Eu sei que você já deve ter feito alguma promessa na vida, ficou sem açúcar, ficou bem, mas o que desandou? Por que você voltou? Fez sentido para você? Se fez, comenta lá nos comentários, deixa lá a sua experiência de vida aí para que a gente possa conversar depois.